Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod Doutora do Laser. E hoje, olha só que incrível, eu trouxe uma convidada que, assim como eu, também é enfermeira, e como muitos aqui que nos assistem sabem o quanto a enfermagem está lutando aí para conseguir empreender e conseguir ter destaque em toda a nossa jornada. Ela, que já tem mais de 20 anos na área da saúde, é enfermeira, que tem pós-graduação em ginecologia e também é laser terapeuta, Vanessa Cardoso. Ela vai trazer aqui pra gente como que tem sido essa jornada do empreendedorismo, como que é ali essa virada de chave onde a gente precisa sair do CLT e ter esse salto de fé. Será que a gente pode falar ali que realmente é um salto de fé? E aí ela vai nos contar tudo isso hoje. Van, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Em primeiro de tudo, ter aberto mão aí da sua agenda, que eu já sei que está um pouquinho concorrida. Conta um pouquinho pra gente quem que é a Vanessa aí e o que você tem feito de diferente nos seus atendimentos. Eu que agradeço, Cá, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você e sua equipe. Muito feliz. Obrigado você que vai estar nos assistindo. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, Amém. Porque nada disso não seria sem Ele. Verdade. Eu estou muito feliz, né? Um pouco nervosa, minha primeira vez, assim, no podcast. Primeiro de muitos. Ai, se Deus quiser. A enfermagem precisa, gente, eu falo que a enfermagem, ela precisa ver, né, que a gente não tá aqui só de passagem, que a gente consegue realmente se posicionar. Então, tenho certeza que virão mais convites aí pra você estar aqui contando a sua história. E eu falo que isso aqui, tudo, né? O Doutora do Laser, o Instagram, o YouTube, ele não é só pra gente levar a informação do laser, mas é pra abrir a mente de quem ainda está numa jornada que não entende o vislumbre de passar ali, é aquilo que a gente brinca, né? O queimar a ponte, né? Transpassar ali uma barreira e que às vezes do outro lado ali daquele rio a gente tem um universo transformador. Então, é exatamente o que a gente quer trazer aqui. Contar histórias de pessoas de sucesso, pessoas que tiveram seus picos de superações, né? A gente lembra de você em fevereiro desse ano, Sim. Né? E aí depois o laser fica essa nova Vanessa, né? Que esse start que deu, essa virada de chave, eu acho que todo mundo tem essa virada de chave. Para uns vai mais rápido, para outros não tanto, mas às vezes eu acho que quem tá em casa nos acompanhando, às vezes pode ter certeza que essas pequenas conversas que nós temos incentiva outros a terem esses passos aí, esse salto de fé que a gente fala, né? Sim, totalmente, é um salto de fé, desde o início, assim, que eu resolvi empreender, né, principalmente com laser terapia, foi um salto de fé, totalmente acreditar, né, que Deus está no controle de todas as coisas em primeiro lugar, e falar, Deus, eu tô colocando o pé, vem com o chão, porque eu não sei o que vem pra frente. Porque não sei onde eu vou pisar. É tudo novo, né? No meu caso, foi literalmente tudo novo. Essa vida de empreender, o laser é novo, né? Apesar dele não ser novo, mas na época que um ano e meio atrás, vamos dizer, praticamente, que eu comecei a conhecer e buscar mais conhecimento, entender melhor sobre o laser, é tudo muito novo, e eu ficava assim, meu Deus, e agora, né, será que realmente isso vai dar certo? Ainda mais porque eu descobri pela internet, fui vendo no Instagram, aquela coisa assim, vídeos, e aí eu peguei e olhei. Você assim, não tinha visto nada do laser antes, foi no anúncio que você viu? Foi no anúncio. Caraca. Eu não me lembro agora exatamente qual tipo de anúncio, mas eu vi algo sobre o laser, e aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a buscar, assim, mais informações sobre aquilo. E aí eu lembro que depois, logo nessa busca do início, assim, eu vi você. E aí você tava fazendo a propaganda do primeiro Laser Fica. Que foi só das suas alunas, né? Sim. Que não poderia entrar mais gente ninguém. de fora. De fora. E aí eu fiquei tentando entender, eu falei, mas por que será? Mas por que, né? Uma coisa tão fechada e querendo entender. E aí quando eu comecei a entender... Parece uma seita, né? Fala, como assim? Quando eu comecei a entender, eu falei, eu quero fazer parte disso. E aí fiquei chateada na época, porque foi o primeiro, assim, que eu descobri mais a fundo, falando sobre o laser. Foi você, assim, que foi o contato mais imediato.
E aí eu falei assim, mas eu queria tanto ir, porque seria uma oportunidade de eu conhecer melhor, conversar com essas meninas para entender mais, porque eu falei, será que isso é real? Então eu queria estar, e aí eu fiquei mais desconfiada na época, eu lembro, porque não era uma coisa aberta, eu falei, tem alguma coisa aí, já era estranho pra mim. Enfim, e aí eu comecei a te acompanhar melhor. E eu acho que logo depois do Laserfica, ou foi um pouco antes, você abriu uma turma. E eu não consegui entrar na turma por questão financeira. E aí eu fiquei esperando meu cartão virar, e quando virou já não tinha mais vaga, eu fiquei tão mal. Eu ainda peguei, assim, a rede social pra te mandar uma mensagem, falar assim, será que você não abre uma exceção? Eu tô esperando, eu tava te seguindo, queria ter ido no seu congresso, mas aí eu vi que era fechado. Fiquei assim, peguei várias vezes, eu falei, não, eu não vou sabia deixar. Da história. E aí eu falei, vou deixar. No tempo de Deus. Aí eu pensei nisso, eu falei, é tempo de Deus. E aí, naquele mesmo ano, logo em abril, eu ia estar de férias, eu acho que foi em março que você abriu a turma, eu não lembro. O Laserfica foi em março, e a turma foi de fevereiro. Próximo. Aí teve uma turma em fevereiro de 2024. E o Laserfica, o primeiro evento foi em março de 2024. Aí em abril, a gente abriu uma turma. Acho que foi a turma 4 em abril. E foi isso mesmo. Só que quando você abriu a de abril, foi tipo meio que... Rápido, Rápido, você não fez uma propaganda longa, assim. Não. Foi meio que surpresa. Foi uma coisa assim que eu me lembro. É porque, o que acontece? Foi assim, olha que doideira. A gente abriu a turma 3 em fevereiro de 2024. E quando a gente abriu a turma, eu falando pro pessoal, falei, eu não lembro quantas vagas eram de cabeça agora, e já tinha uma galera esperando desde 2023, porque não tinha conseguido entrar na turma 2. Quando a gente abriu as inscrições em fevereiro de 2024, e eu lembro dessa turma que marcou, que foi a turma 3, porque as vagas esgotaram em 1 hora. Sim, e eu fiquei assim, porque eu estava na fila de espera. A gente não acreditava, porque assim, você sabe, a gente não dá conta de atender um monte de aluno. Sim. Então, a gente sempre limita as vagas, sempre. Eu falo, Rodolfo, é X vagas, a gente senta com toda a equipe, essa turma vai ter tantas vagas. E na época, eu não tinha Adri é nosso suporte, eu não tinha Adriana, então era eu ali, tirando muita dúvida técnica e tal, e aí, é aquela questão, né, não dá pra gente sair abraçando o mundo, e depois o aluno vem com uma dúvida, e aí eu vou lá e falo assim, estuda. Vai lá e assiste a aula tal, vai lá e faz tal. Não, tá com uma dúvida? Foi até ontem que chegou uma aluna pra mim mandando uma dúvida técnica. Eu falei, manda na comunidade que a gente vai responder por lá. Aí ela mandou na comunidade, a gente foi e respondeu tudo certinho. A Adriana responde, por quê? Tem coisas que fogem. Por mais que a gente tenha um conteúdo rico, o aluno vai atender um paciente que, de repente, foge completamente daquilo que a gente abordou. Sim. O laser não funciona porque não tem na aula? Não, vamos pensar junto. Já tem alguma evidência sobre isso? Será que o laser faria sentido? Então, eu gosto sempre desse contato. E aí, o medo tão grande de você abrir, pra muitas vagas e você não dar suporte e quebrar a expectativa do aluno, que eu falei, Rodolfo, isso aqui não é sobre dinheiro. Isso é sobre transformação na vida das pessoas, né? E na sua também, que transformou completamente. Transformou, porque a gente não imaginava que a doutora do laser ia crescer neste nível. Nunca. A ideia era ter um curso onde eu não visse profissionais da área da saúde perdendo dinheiro, porque aconteceu comigo. Então, de eu entrar em alguns cursos e não superar a expectativa, ou vir com aquela velha história de menos é mais, e isso me frustrava muito, você não entendeu o porquê de algumas coisas, né? Aí a gente abriu a turma de fevereiro, e a próxima turma ia ser no meu aniversário, em junho. Só que o que acontece? Começou a chover direct. Eu não conseguia entrar, e começou. Aí a gente ficou assim, eu falei, e agora? Aí sentei com a equipe, eu falei, dá pra gente abrir uma turma pequena? Uma turma 4 pequena? E a gente tenta abrir e tal. E aí a gente conseguiu abrir uma turma pequena pra suprir essas pessoas que não tinham conseguido entrar. Aí a gente conseguiu abrir depois ali, mas olha, eu vou te falar, deu o que fazer. Essa turma de fevereiro de 2024 entrou pra história, porque foi muito assim, foi 1 hora, e dali a gente começou a aumentar o número de vagas, né, e ainda assim a gente fecha tudo, mas graças a Deus, Deus tá abençoando. E eu nem imaginava que você tinha tentado entrar. Sim, e aí eu ia estar de férias em abril, e a minha expectativa era entrar, para que em abril eu me empenhasse cada vez mais, e a minha ideia, né, esse era o meu sonho, não era o de Deus. E aí, em abril, a chave virar, que para mim ia ser assim, tudo muito fácil.
E a chave ia virar e eu já ia sair do CLT, que era o meu objetivo. Que no CLT você era técnica. Auxiliar de enfermagem. Auxiliar. Eu sou auxiliar também. Auxiliar Com de muito enfermagem. orgulho, Com muito diga-se de orgulho. passagem, gente. Sim, até porque fazemos muitas coisas e aprendemos muitas coisas que vamos deixar nos bastidores, né? Uma vez eu lembro que uma pessoa me mandou um direct, pegou e falou assim pra mim, ai, quando você era auxiliar, eu falei, mas eu não deixei de ser auxiliar de enfermagem. Eu não deixei. Não é porque, não é um degrau, né? Então, não é igual quem tá assistindo a gente, uma educação infantil, que você faz o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, pra você chegar no ensino médio, você precisa passar pelo Fundamental 2 e 1. Não, eu posso ser auxiliar de enfermagem e se eu quiser fazer um técnico, se eu quiser fazer uma enfermagem, e uma não depende da outra, ou se a pessoa quiser entrar direto na enfermagem, ela pode também. Mas eu sentia que como auxiliar de enfermagem eu não tinha tanta autonomia. E aí na minha mente, quando eu for enfermeira eu vou ter mais autonomia. Era bem mais ou menos isso que eu pensava. Né? Aí a gente se forma e você percebe que como enfermeira você também não tem autonomia, você só tem rojão, e aí agora a gente apanha de todos os lados, que era aquilo que eu brincava, né? Eu falei, gente, quando eu era auxiliar, eu só apanhava dos pacientes, né? A gente levava os xingos, as broncas, porque tudo a enfermagem tá de frente. Sim. Quando eu virei enfermeira, aí eu comecei a levar dos pacientes, da equipe de enfermagem, porque o pessoal pedia folga, eu não entendia que não era nós, não era a enfermeira que dava folga, tem ali a supervisão, tem uma coordenação, tem todo um ecossistema por detrás que aí você levava de cima, você levava de baixo da equipe técnica, porque a gente leva dos técnicos e a gente absorve, dos pacientes, dos médicos, das laterais, e aí a autonomia que era bom, que eu falei, não, agora eu vou ter autonomia, quando eu for enfermeira, agora eu vou poder mudar, né, eu queria mudar as coisas, os setores que eu trabalhava, eu via ali as coisas, eu falava assim, gente, isso aqui tá errado, isso aqui não pode acontecer, e isso não aconteceu. E sabe que eu não fiz a enfermagem, a faculdade lá no início da minha carreira, por conta disso. Porque eu sabia que eu não ia ter autonomia, o rojão ia aumentar e não era isso que eu queria pra mim. Caramba, você já tinha essa noção? Eu já tinha essa noção. E aí eu fui, vamos dizer assim, empurrando com a barriga até onde deu. Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso fazer um curso superior e na minha idade, né, sou nova e às vezes também não dá pra mudar de carreira, até porque eu gosto do que eu faço. E eu acredito que é um dom que eu tenho de cuidar, né? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer. E aí as coisas, conforme vem as redes sociais, você começa a ver outros meios, outras oportunidades, né? Eu falei, não, acho que agora dá pra eu fazer e não ter que continuar dentro das quatro paredes de um hospital. Sim. Que não era o que eu queria. Eu nunca quis. Então, eu sempre empurrava isso. Não vou fazer faculdade porque eu não quero ser enfermeira pro resto da vida. Eu não quero ter que aguentar o rojão todos os dias. E é muita responsabilidade. E aí, quando eu falei assim, não, eu vou fazer, porque eu tinha um projeto antes na minha mente, né? Eu queria ser consultora de amamentação. E tinha um projeto imenso na minha mente que eu queria construir. Só que para chegar onde eu queria, eu tinha que ser enfermeira, não bastava ser só técnica, pela amplitude dos meus planos. E aí eu falei, não, chega, vou fazer a faculdade, porque aí eu vou dar continuidade nos meus planos, e aí eu vou sair do CLT e vou sair do hospital, que era sempre o meu sonho e objetivo. E aí, pra terminar a faculdade, eu falei, não, mas não sei se agora é isso exatamente que eu quero, né? Tipo, eu mudei de setor no hospital e eu me apaixonei pelas crianças. Uhum. Não que eu não ame a parte da maternidade, que sempre foi minha paixão, mas Os pequenininhos me ganharam. Você tem filho? Não tenho filhos. E aí eu falei, mas o que eu posso fazer? Aí eu falei, pós nisso, pós naquilo, e fiquei com os pequenininhos, a coisa era um pouco mais, né, restrita, assim, fora daquele ambiente hospitalar, né? Aí tá, e até que foi quando eu descobri o laser, enfim, e eu falei, não precisa trabalhar só com os pequenos, não, né? Isso aí é muito amplo, e aí eu comecei a buscar, a enxergar outro meio, eu falei, eu quero isso. Eu não vou precisar ficar dentro do hospital,
posso até trabalhar com os pacientes do hospital, mas não é uma regra, né? Sim. E eu vou empreender. Aí veio aquela coisa, eu vou empreender, mas eu nunca fui uma empreendedora, né? Dá o medo, Não né? ensinam isso pra gente. Na faculdade, o que eles ensinam é você ser uma enfermeira de hospital. Uhum. E algumas coisas que eu vi lá, assim, no primeiro semestre, eu não desisti, porque quando eu determinei que eu ia entrar, eu falei assim, eu vou entrar, não vou parar, não vou trancar, eu vou até o final Seja o que Deus não quiser. tem outra opção. Eu falava pra mim mesma, você não tem outra opção. Você vai entrar, você vai ter que ir até o final. Mas no primeiro semestre na faculdade, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Porque eles passam umas coisas que não existe uma Não. realidade no hospital. E aí tinha umas colegas, Iludem, né? umas amigas que nunca trabalharam na área e tava, né, todas sonhadoras, tal, e aí eu falava assim pra elas, eu nunca vi isso dentro de um hospital, e olha que eu tô há muitos anos, há mais de 15 anos dentro de um hospital. Ah, não, mas deve ser o hospital que você trabalha. Eu falei, mas eu não trabalho só em um, eu já trabalhei em vários, eu tenho uma carreira. Eu falei, isso não faz sentido. Enfim, fui continuar. Ela falou, não, vai melhorar. Ela falava assim pra mim, tem uma amiga que ela falou assim, vai melhorar, você vai chegar uma hora que você vai, isso tem. Eu praticamente terminei o curso e fiquei assim, hã? E aí? O que é isso aí? O que vocês estão fazendo? É pra pegar o nosso dinheiro. Não, e assim, é meio ó, assim. eu já e dei é um aula. padrão horrível. Eu, Karina, já dei aula no curso técnico, já acompanhei estágio já de graduações, e eu amo, eu brinco que antes da enfermagem me escolher, a área educacional já tinha me escolhido. Há muitos anos atrás, eu não tinha filho ainda, acho que eu já tinha Luísa e a Mariana, acho que elas eram bebês. Eu fiz um curso de técnico de segurança do trabalho. E não concluí. Eu quase fiz um curso também. Então, não Era concluí. tudo pra sair do hospital. Eu nem tava no hospital nessa época. A Luísa e a Mariana eram bebezinhas. Eu fiz porque eu via lá que técnico de segurança do trabalho ganhava bem. Aí fui fazer um curso. Mas eu não concluí os cursos que eu fazia, né? Eu tive um problema, precisei fazer hipnose, precisei fazer um trabalho terapêutico pra eu começar a seguir num fluxo e ir até o fim alguma coisa, né? Mas aí eu fiz esse curso de segurança do trabalho e eu lembro que nesse curso, foi lá em Mogi das Cruzes que eu estudava, que eu morava lá em Itaquá. E quando eu entrei, eu vi a professora dando aula ali, eu falava assim, cara, eu quero ser ela. Não ela, não era a inveja, não, eu quero ser para as pessoas o que ela estava sendo para mim, porque eu admiro quem ensina, né? Então, quando eu saí da faculdade e para eu dar aula eu sabia que eu precisava me formar, eu sempre quis, olha que coisa muito louca, Van, eu fiz, já contei, acho que não sei se você sabe essa parte da minha história, quando eu decidi entrar pra enfermagem, eu fiz o auxiliar de enfermagem, eu não tinha como pagar o curso, não tinha, antes de eu fazer enfermagem, eu fiz auxiliar de enfermagem, e eu vendia bolo de pote, cheguei na escola olhei lá, todo mundo que tinha lá na escola e não tinha nada pra comer ali. Inclusive, gente, isso aqui não é... Não tô fazendo divulgação de escola nenhuma, mas sério. Eu tenho uma gratidão pela dona da escola, ela chama Érica. O colégio é CETEC, em Jundiaí. Não é divulgação, não tô ganhando nada, absolutamente nada com isso. É só gratidão, porque essa mulher... Acho que ela não tinha noção na vida o que ela estava fazendo por mim. E isso aqui só existe por conta dela, tá? Eu sou eternamente grata a Érica. Ela é uma das mulheres mais fortes que eu conheci. Inclusive, já vou fazer um convite ao vivo pra ela vir um dia pro nosso podcast também. Porque ela é uma mulher, assim, extraordinária. Auxiliar de enfermagem, enfermeira. E quando eu fui lá na escola dela, não tinha onde a gente comer, né? Tinha só uma lanchonete. A escola dela tava no comecinho também. E aí eu falei assim, vou começar a fazer lanche, essas coisas, e fazia e levava pra vender lá. Foi assim que eu paguei curso, gasolina, material do curso, ganhei uma bolsa pra fazer faculdade de manhã. Então eu estudava no técnico à noite e fazia faculdade de manhã. Quantas vezes eu precisei, e aí a minha eterna gratidão com ela, né, porque quantas vezes o Rodolfo não chegava em casa a ponto de ficar com as meninas, eu tinha 3 crianças pequenas, o que eu fazia? Tacava as 3 dentro do carro, ia pra CETEC pra não perder a aula, pra estudar, e ela fazia vista grossa e deixava as minhas filhas ficarem lá quietinha. Se fosse qualquer outro dono de escola, ia falar assim, sinto muito, perde sua aula, vai embora, se prejudica. Não pode. Ela fazia vista grossa. Os professores, eu tive professor que segurou a Júlia pra eu fazer prova.
Ficou com a Júlia no colo, que a Júlia era bebê, a Júlia usava fralda. Ficou com a Júlia no colo pra eu fazer fralda. E a minha gratidão foi tão grande que eu peguei e falei, quando eu ganhei a bolsa pra faculdade, eu falei assim, um dia eu vou voltar pra CETEC e eu vou dar aula aqui na CETEC. Não porque ganhava dinheiro, porque a gente sabe que não dá dinheiro, assim, dar aula, né? Falei, mas era um sonho seu, né? Mas era um sonho Viver meu aquilo. dar aula. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu me formei. Eu mandei um currículo pra lá e eu voltei pra dar aula lá. Não dei aula por muito tempo, por uma questão de logística, o laser tava todo vapor, não dava pra conciliar, precisei sair. Mas sabe assim, tipo assim, a conquista profissional da sua vida? Porque pra mim, olhar assim, dar aula é lindo. Então a escola, a faculdade, aí voltando no que a gente tava falando, não é que a faculdade tá errado. Eles nos mostram um mundo lindo. Nanda, Nick, NOC, consulta de enfermagem, anamnese. Só que a gente... Tudo perfeito. É lindo, mas na prática não é funcional, infelizmente. Infelizmente, a gente vive hoje um sistema de saúde onde o enfermeiro, ele tá atolado. E não só o enfermeiro, eu falo assim, gente, se pro enfermeiro é difícil, imagina pro físio. Porque pelo menos enfermeiro a gente tem vários dentro de um hospital, nem físio. Porque você caça 3 no hospital, a gente tem que dar glória a Deus quando acha 3. Então, a área da saúde, ela tá muito sobrecarregada. E aí você via umas coisas na faculdade que não condizia a gente que trabalhava já. E hoje essa mesma amiga minha, ela fala, Eva, você tava com razão. Não é nada igual. Falei, pois é. Porque agora ela trabalha no hospital e aí ela viu que a realidade não é a mesma que é ensinada. Exatamente, é totalmente não diferente. tem um preparo. Falei, isso é um mundo de fantasia e infelizmente nós não vivemos isso. Não tem tudo isso que é ensinado e da forma que é ensinado na A faculdade. gente não tem essa autonomia. Não tem. Você não tem, você não consegue. Para você mudar um paciente de um leito, meu Deus do céu. Mas nem pra gente conseguir mudar um paciente do próprio leito, a gente tem essa autonomia que a gente esperava. Verdade. É tenso. No último hospital que eu trabalhei, essa questão do leite, você falando, eu lembrava. A pessoa responsável pela troca Gestão do de leite leitos. era uma pessoa, vamos dizer assim, sem um certo conhecimento, né? De estudo, não tem uma faculdade, nada. Ela tinha toda a autonomia para fazer isso, e a enfermeira, quando fala, não, mas eu preciso por essa questão logística, por causa disso, disso. Ah, mas não pode. Eu falo, mas gente, ela é enfermeira, ela sabe o melhor para o paciente, ela não sabe, não pode fazer isso. A pessoa que não está ali, vivenciando a situação, não conhece nenhum procedimento, tem mais autonomia em manter aquele leito para aquela pessoa do que o próprio responsável pelo setor, no caso. Responsável entre aspas, né? Porque não é, de bem dizer. É só um título. Uma coisa que eu achava um absurdo, assim... E aí fica uma dica aí pra galera que faz gestão de leito também, que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Eu sei que às vezes não tem vaga no hospital e a gente sabe disso, né? Fica esperando um paciente no corredor, a rede particular, fica aquele caos, aquela coisa, tudo mais. Mas teve uma vez uma cena que eu presenciei de uma mãezinha que tinha perdido o bebê. E aí ela estava no mesmo quarto com a mãe com o bebê. Gente, e aí eu vou te falar a minha experiência, que não cheguei a perder um filho, graças a Deus, na minha gestação era de altíssimo risco, é um milagre ter as gêmeas. E quando elas nasceram, aconteceu a mesma coisa comigo. As minhas filhas na UTI, e aí você olha pra barriga, não tem um filho. Olha o que é gestão de leito, não é só colocar um paciente numa cama, a gente precisa ver o emocional, o psicológico, como que aquele paciente tá, o paciente que tá do lado. Tem toda uma questão, não é só sexo feminino e masculino, é todo um sistema pra gente entender aquilo dali. E aí, as minhas filhas na UTI, entre a vida e a morte, porque aí o médico falava assim, ó, agora estão estáveis, não sei, daqui a pouco. Eles não querem se comprometer, porque eles não tem podem. Como, não pode, não porque sabe realmente o que vai acontecer. Pensa, uma criança de 970 gramas. Luísa pesou 970 gramas. O coração parecia que ia romper ali a derme e epiderme dela. Porque parecia um sapinho, um gerininho, assim. O coração fazia isso. É transparente, né? Transparente, sem sobrancelha, sem nada, assim. Nossa, um feto. Eu dei a luz a um feto ali, né? As duas ali. E aí você olhava pra sua barriga, não tinha criança. Você olha pro lado, não tem criança. E aí eu olhava pra mãe do lado... amamentando. Meu... É totalmente isso, eu acho, na minha opinião, né? É desumano. Exatamente. É desumano. Tanto com a que perde, quanto a que tá com o bebê na UTI, ou qualquer outra situação diferente daquela que está amamentando.
É muito, isso é importante. Gestão de leito é sobre isso, sabe? É E muito mais sério do que só uma que é vaga. pregada e não é cumprida, enfim. E por tudo isso que eu vivi dentro do hospital, eu sempre falava, gente, eu tenho que fazer algo pra eu sair, porque esse Os zonas da vida, né, que a gente só vê naquele período. Gente, quantos hospitais você vê naquele período, tudo acontecendo bonitinho, né? Então, vamos lá, lavagem das mãos, dupla checagem do paciente, cirurgia segura. Passou? Pronto. Você não vê mais diretorias. Uhum, um lado, até que é um lado bom em certas situações. Mas você não vê mais nada. Você só se vira. Exatamente. Se vira. É só cumpre o que você tem que cumprir. Pra ter no papel. E não pode reclamar, tem que achar tudo lindo. Era essas coisas que me faziam refletir, falar assim, não foi pra isso que eu vim, sabe? Não foi, não é isso daqui que eu quero, eu não quero, eu falo que o método, ele é uma ponte para a pessoa que realmente importa, e não é que os profissionais não me importam, importa muito, mas é o meu paciente do outro lado, é essa pessoa que ela não consegue ter, às vezes, um acompanhamento devido, porque a saúde tá precária. Sim. A gente tá vendo médicos e com acúmulos de jornadas, com acúmulos de consultas, a gente vê enfermeiro doente, a gente vê fisioterapeuta não dando conta, e aí o sistema de saúde, seja particular, SUS, tá tudo precário. Então, Sim. se você quer um atendimento mais personalizado, tem que ser particular. E aí não é, quem dera todo mundo tivesse dinheiro, condições de pagar. Eu posso pagar hoje consulta particular pra minha filha. Né, Tem que ser o particular. É. Pra você ver tudo isso que a gente realmente precisa. Eu tenho hoje um médico que acompanha. Um abraço, Elias, inclusive doutor Elias. E ele me hoje, por sinal, ele me mandou mensagem. Karina, tá tudo bem com você? Como que você tá? Não sei o que, não sei o que. Mas é particular. E ele fala pra mim, fala, Karina, eu fui médico da família no SUS. E chega uma hora que a gente cansa também, porque a gente não consegue fazer o nosso melhor. Sim. É esse nível. É números, né? Exato. É cumprir números. A gente tem uma tabela, né? Vamos dizer assim. Não é... O hospital hoje em dia, né? Independente do particular ou do SUS, é algo mais focado pro financeiro hoje em dia, né? Infelizmente. Infelizmente. Não é focado mais pra saúde. O olhar do outro, a forma holística ali, entender tudo. Aí o cuidar. Eu falo que a minha ponte final é o seu José lá, é a Dona Maria, é o Pedro, é o Christopher, meu paciente final ali, que a gente vai lá atender. Então, é trazer pelo menos um pouquinho, porque por muito tempo eu achei que eu era errada, de pensar que existia uma assistência de saúde, onde a gente pudesse humanizar, onde a gente pudesse sentar, onde você pudesse ouvir, você pudesse fazer links de conexões que o paciente às vezes não tá conseguindo linkar. E por muito tempo, quando eu trabalhava em hospital, eu achava que o problema era eu, que eu era uma enfermeira quebrada. Essa era a minha sensação. Falei, Senhor, eu nunca vou me encaixar aqui. Será que nenhum hospital... Porque aí você sai de um hospital, você entra no outro, aí você fala, não, isso vai ser diferente. Aí você vê que é a mesma coisa. Aí você sai desse outro, era coincidência. Aí você vai pro outro, aí você vê que é a mesma coisa. Muda o CNPJ e é um benefício aqui, um benefício ali, mas é raríssimo. A proximidade da sua casa ou não. Exatamente. Aí eu falava assim, caraca, a equipe, né, que às vezes graças a Deus, trabalhei com boas pessoas, mas trabalhei com pessoas que, assim, oro muito a Deus para que elas estejam fazendo LIB. Fala assim, Senhor, dê LIB para essas pessoas, mas não quero proximidade. Não quero proximidade. Os benefícios não da quero. laserterapia na vida dela, longe de mim, de preferência. Fique longe, não. Ai, o método, acho que não é pra você. Eu acho. Mas, brincadeiras à parte, aí eu percebi que eu era uma enfermeira quebrada, eu tinha essa sensação. Assim, não é possível que, tipo, você passa por 1, 2, 3, 4, 5, 6 hospitais e todos, e você não se encaixa em nenhum, aí eu questionava que eu era a pessoa quebrada. E aí demorou pra eu entender que eu não era a pessoa quebrada, eu só não estava conseguindo me encaixar naquele local, porque aquele local não me pertencia. É bem isso. Hoje eu tenho o meu consultório, eu falo, ó, a caixa de pérfuro tá aqui, tá certinha, isso aqui tá correto, o sabonete tá correto, tudo tá adequado, não importa, os insumos, isso é por isso, eu não preciso usar um material de segunda linha porque é o que eu tenho.
isso é uma escolha minha, eu vou lá e compro o que o meu paciente merece, né? É. Eu compro materiais de primeira linha pro meu paciente, porque eu sei que isso é o que as pessoas esperam. E é engraçado, até que a gente tava conversando esses tempos atrás, essa questão dos materiais, né? O pessoal fala assim pra mim, até uma aluna na Diamond falou assim, ai, Cá, mas hoje você cobra tanto na sua consulta. Eu falei, então, mas quando eu cobrava R$70 uma consulta, um exemplo, a gaze, eu só usava cicatrizante. Nunca usei gaze comum nos meus pacientes. E eu cobrava R$70 uma consulta. Mas isso a gente vai construindo. Então, você quer elevar o nível de sua consulta, você precisa trazer pro seu paciente essa vivência. Pra gente poder justificar, Fazer né, a Van? diferença, né? Exato. Fazer a diferença. E o que a laser terapia te abriu de possibilidades hoje? Olha, eu brinco, né? Além da minha carta de alforria. Adorei a minha carta de Eu alforria. vivo falando isso, que além da carta de alforria que eu tanto almejava, qualidade de vida, eu já consigo palpar essas coisas na minha vida, apesar de ser pouca coisa, mas assim, eu sempre estava trabalhando à noite, então agora eu dormi todas as noites, e assim, faz pouco tempo que eu saí do CLT, mas pra mim, olhando assim, parece que já faz mais de um ano. Caramba. E é assim, meu marido fala Quando assim, que você se demitiu? dia- Ou te demitiram? Não, eu pedi as contas. Ai. Dia 7/7 deste Olha. ano. Ficou marcado, assim. Dia 7/7. Eu cheguei lá e pedi minhas contas. Eu tentei fazer um acordo. E tentei fazer com que eles me mandassem embora também. E aí não houve nenhuma coisa nem a outra. E aí eu entendi que era hora de pedir as contas. E tudo foi um processo, né? Na minha vida, assim, tudo existe um processo, eu e Deus. Então, no momento que ele permitiu, as coisas aconteceu e fluiu, né? Tanto que eu pedi as contas eu tava lá 13 anos e 4 meses. E aí, é aquela história, né? Você é louca, é muito tempo, é uma vida, é não sei o quê. Eu falei, louca seria eu permanecer e se tornar uma louca realmente. Porque eu já estava fadigada, cansada. No final de 2023, finalzinho já, outubro ali, eu tive um burnout e aí eu fiquei muito mal. Eu ia trabalhar, antes de trabalhar eu tinha crise de ansiedade, me dava dor de barriga, mal-estar, vômito, e durante o plantão eu chorava pra tudo. Me trancava nas salinhas pra ninguém ver que eu estava chorando. E aí eu pedi pra ser mandada embora. Foram várias situações. E não aconteceu. E nunca pensaram em te promover lá, ou se te promovessem, e você buscar, na verdade você queria ser promovida lá ou não? Eu não queria, né? Até mesmo depois dessa situação que eu passei. Do burnout. Eu queria, de qualquer forma, sair. Na época eu não saí porque eu não tinha outra alternativa. Eu ainda estava conhecendo o laser, né? Tava vendo um vídeo ou outro, mas não era uma coisa assim. E aí eu tentei conversar sobre o assunto e, você tá terminando, vai ser promovida. Eu falei, mas gente, a questão não é ser promovida ou não, a questão é que aqui já deu, meu tempo aqui já deu. As coisas que aconteceram, pra mim, fez eu abrir meus olhos de outra forma. E eu não tô mais contente, não quero mais. Eu vim trabalhar, me gera uma situação que não é legal. Não é saudável pra mim. Mas aí, né, foi todo um tempo de Deus também. Eu não consegui, na época, fazer uma terapia, porque eu eu tinha convênio, fui atrás, e uma terapeuta que eu já tinha passado em um tempo atrás, ela não tinha agenda. E aí eu passei com outro que eu não me dei bem, não gostei, abordagem, enfim. E aí eu falei, vai ser Deus, eu e Deus essa terapia. E aí foi na base da oração mesmo. Glória a Deus. Que eu passei por esse processo. Foi orando e falando, Deus, eu não aceito isso, eu não aceito, eu vou melhorar, eu vou ficar bem, se eu tenho que permanecer lá, porque ainda não é tempo de sair, então que o Senhor me capacita para continuar lá. E foi Deus, Ele me capacitou, aí foi passando, conforme cada vez eu orava nisso, que eu não aceitava aquela situação, que eu não aceitava aqueles sentimentos, enfim, e aí eu fui ficando bem, e aí eu comecei a olhar de outra forma, eu falei, eu vou permanecer aqui até Deus me permitir, e eu vou vir e não vou querer saber das situações, eu vou vir fazer o meu. E aí, isso me doía, porque eu nunca fui daquela funcionária de fazer o meu.
E olhar e ter que e falar assim, eu vou fazer o meu, também não tava sendo saudável. A gente sente que a gente tá errado, né? Tipo, e fazer o meu no sentido assim. Porque quando você tá numa equipe que todo mundo se dá bem, que se entende, todo mundo faz tudo. E confia no trabalho do outro, independente do seu cargo. Então, eu tô falando disso. E aí, quando você tem um problema com uma pessoa da equipe, e aí você entra em todo esse processo, e aí você fala, não, agora eu vou fazer o meu, já que a empresa não vê o lado do funcionário, não trabalha isso para que existam equipes assim, mais equipes assim. Quando a equipe é unida, flui, né, as coisas naquele setor. Quando não incentivar, né, isso daí. Quando não é um perrengue que você vai trabalhar insatisfeito. E é o que muita coisa... E o paciente sofre, isso que é o pior. Muita gente vai trabalhar no hospital hoje isso. insatisfeito por essas questões. Porque nem isso, geralmente, a empresa acaba focando, né? Numa equipe unida. Geralmente, quando eles veem muita união, eles separam. Exatamente. Né? Eles separam. Em vez de incentivar... Transfere. Vamos puxar você. Porque, não, é só por causa... Fomentar melhor as boas práticas, não. Inventa uma desculpa e separa aquela equipe. E aí eu falei, eu vou fazer o meu. E aí também não tava feliz com isso. E aí, mas eu tava indo. Às vezes eu saía da minha casinha, né, porque eu não aguentava, mas aí eu falava assim, não, eu já tô me envolvendo demais, deixa eu puxar minhas rédeas, e aí eu puxava, e eu ficava naquela briga, sabe, de me envolver demais ou não, porque eu não queria mais, e ao mesmo tempo na oração, Deus, capacita aí, porque pra mim já deu. E aí eu tive o prazer, né, de ter mais contato com laser, e aí eu falei, agora é isso, e eu comecei a focar nisso. Glória a Deus. Eu falei, é isso que vai me tirar do CLT. E eu preciso... Só que aí eu tenho muita vergonha. Nunca fui... Já fui vendedora em loja de sapato e roupa, mas eu às vezes paro e falo, não sei como. Mas eu era daquela assim, se você chegasse e falasse assim, eu quero um tênis tal assim, assado. E eu sabia que não tinha, eu falava, olha, não tem. Mas lá na loja tal... Não era tipo assim, eu tenho esse outro modelo aqui. Não, porque eu sou daquela cliente assim, se eu chego na loja e eu quero uma calça preta... justa, não vem com uma calça branca larga tentando me convencer do que eu quero. E aí eu me colocava no lugar do cliente nesse sentido. E eu sempre fui assim. Não tenta me dar aquilo que eu não quero. Não tenta me vender o que eu não quero. Então eu era assim. E aí eu falava, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou vender algo que é novo pra mim no momento e é novo pro cliente? E eu tenho que convencer ele, e eu tenho essa dificuldade de convencer, de vender, porque é uma venda, né, cara? Sim, eu estou vendendo o meu horário, eu estou vendendo o meu conhecimento, o meu trabalho, o meu cuidado. Então, eu me tornei uma vendedora. A verdade é isso, a gente se torna uma empreendedora vendedora. Exato. E eu nunca me vi uma vendedora. Sempre tive essa dificuldade. E aí eu falei, E aí eu tenho vindo destravando várias portas, né, várias chavinhas aí, virando várias chavinhas da minha vida. E eu vejo assim, de um ano pra cá, eu sou outra Vanessa. Você acha que quem não tem o tino, porque eu trabalhei com área comercial a minha vida inteira, praticamente, antes da enfermagem, né? Então, vender pra mim não é difícil. Me conectar com pessoas pra mim não é difícil. Eu tenho dificuldade com isso também. Então, aí as pessoas falam assim pra mim, Karina, você acha que quem nunca foi, não tem esse tino comercial, pode destravar também? Eu acho que todo mundo pode, desde que a gente entenda a necessidade do outro. Mas pra mim isso é fácil. Pra você, que não era algo natural, você acha que todo mundo tem essa mesma capacidade? Pode ir dar espaço? Pode se tornar essa pessoa? Pode. Eu falo que pode porque... Não só nessa área, porque assim... abrindo aí entre aspas aí... Tudo que você faz. Né? Eu sou bariátrica, né? E quando eu fiz a cirurgia, é claro que eu já ouvi isso muito... E isso, pra mim, não conta. Mas aí é fácil, você se costurou lá e fica fácil você emagrecer. Não é fácil. Porque se você não trabalhar sua mente, você vai continuar comendo. O meu médico mesmo falou, Vanessa, quando você fizer a cirurgia, depende muito do que você tá pensando, porque a sua mente é gorda. É uma mente doente.
E nós A verdade somos... é essa. Eu já pesei 94 quilos e luto com a balança, você sabe, né? E eu brinco que quando eu emagreci, que eu saí dos 94 e fui pro 68, eu sempre falei, o meu corpo é de gordo. Porque os danos que a obesidade causa no nosso corpo, a gente não consegue reverter. Até o lapso que deu a nossa recaída, a gente consegue correr um pouquinho atrás do prejuízo e não continuar um declínio, você sabe disso. Mas, por exemplo, as paredes dos nossos vasos é de uma pessoa gorda ainda. Você precisa ficar lutando ali constantemente por uma vida mais saudável. Então não é fácil. De comer, de estar mastigando. O emocional que pede uma comida. Não, isso não... Eu não sou uma ex-gorda. Eu não acredito. Na balança a gente não é, mas a gente tem as sequelas da obesidade. Então, e aí ele falava assim, Vanessa, eu tenho uma paciente que com uma semana ela quis comer um gomo de mexerica, ela quase morreu. E não é? E por que que ela fez isso? Porque a mente dela não estava preparada pelo corpo que ela estava tendo ali naquele momento. Então, assim, eu falo assim, eu levo muito isso pro emagrecimento, né? Quando minhas amigas falam, tem que emagrecer e tal. E eu falo, olha, isso é uma escolha. Eu escolhi fazer a bariátrica, mas só a bariátrica não tinha me emagrecido. Isso aqui, ó. Se eu tivesse escolhido um mês depois, ou 3 meses depois, eu tivesse escolhido voltar a comer, hoje eu não teria o corpo que eu tenho. Como eu conheço várias pessoas que têm bariátrica e são obesas novamente. Infelizmente, né? Entendeu? Porque voltar os velhos hábitos 100%, não é nem que voltar, não que eu não tenho velhos hábitos, eu tenho, mas quando eu vejo que eu estou extrapolando, eu puxo minhas rédeas. E eu acho que ainda a balança é o de menos, apesar que a minha balança mexe com a minha autoestima, sou bem sincera, viu? Porque a gente fica... Eu tenho uma meta hoje em dia que eu falo assim, quando eu tô chegando perto daquele peso, eu falo, Vanessa, presta atenção. Eu falo isso pra mim no espelho. Eu falo, presta atenção, você vai perder tudo que você já conquistou até aqui, todo o seu sacrifício, aí eu olho pra mim mesma e falo assim, essa semana você vai fazer jejum. Aí eu começo, você vai tirar isso, isso e isso. E aí eu volto, aí eu, mantenho aquele peso que eu acho que eu tenho que ficar, sabe? E aí quando eu vejo que eu tô extrapolando, aí eu olho lá no espelho de novo. Por quê? Porque senão hoje eu já estaria com 112 quilos novamente. O que me ajudou, assim, falando essa parte de emagrecimento aí, a mente, foi a hipnose. Hoje, eu aboli, né? Eu não bebo refrigerante. Depois que eu comecei esse novo processo de emagrecimento com suporte, tudo certinho ali, eu olho pra algo assim, eu falo assim... Até esses dias eu saí com a Laís pra comer, né? Aí a gente ficou gravando, e a gente saiu pra comer. Eu falei, nossa, Laís, eu queria mesmo, era um hambúrguer, velho. Eu queria um lanche do Mac, assim. Essa era a minha vontade. Mas, aí você fala assim... Essa é uma escolha que vai me levar mais fácil, mais perto de eu entrar num caixão. Então, mesmo eu querendo, a antiga Karina não é o que eu escolho hoje pra minha vida. Não é a pessoa que eu quero me tornar, essa pessoa que se afunda. E não é. Você pode comer um hambúrguer, né? Mas uma coisa mais saudável, com moderação. Não porque aquilo bateu uma vontade repentina e você vai lá e você come, né? E aí a gente saiu, tanto que tá eu e a Laís aí na meta do emagrecimento. Aí a gente saiu, fomos pra um restaurante. E aí a gente pediu lá uma comida. E a gente pediu uma salada, pedimos uma comida, uma água com gás. Então, tipo assim, nas raras vezes que eu tentei tomar um refrigerante, por exemplo, o meu paladar não desce mais. Não consigo tomar Coca-Cola, não consigo, Fanta, nossa, pra mim, pro meu paladar é algo assim que hoje eu não desce. A Fanta pra mim, ela é completamente doce, ela me incomoda, e aí eu troquei. Olha que coisa, né? Mas eu precisei fazer uma hipnose pra entender problemas que eu passei na infância, e aí quando aquilo não era possível, então, comia bolacha, Danone, um paladar totalmente infantilizado, por quê? Foram privações que eu tinha passado na infância, e aí agora na fase adulta a gente tenta compensar. Agora eu posso comprar, agora eu posso comer, eu posso, mas é o que eu preciso? É o que eu quero? Aí hoje eu já tenho essa... Tanto que eu até brinco com a minha terapeuta, eu falo assim pra ela, nossa, Isa, hoje eu faço escolhas assim, eu queria, mas o meu consciente sabe que aquilo é ruim pra mim. Então hoje eu consigo vencer a minha vontade. Hoje eu consigo pegar as rédeas, sabe? Eu não sou
tão controlada assim quanto você. Eu tô Mas a gente tá tentando. Mas tem alimentos que eu até consigo. Tem alimentos que eu sei que se eu comer eu vou passar mal. E raramente, dependendo do que é, se é algo que eu sempre gostei muito, eu abro uma exceção, mas aí eu já sei que acabou meu dia. Então tem que ser algo que eu faço em casa. Sabe? Porque você vai passar mal, vai ter dumping. Vou ter dump, vai dar diarreia, enfim, vai acabar com o meu dia. Aí meu marido fala, você é teimoso. Eu falei, mas é que era hoje, eu tava com muita vontade. Ele, mas você sabia? Eu falei, eu sabia, por isso que eu fiz dentro de casa. Mas voltando, assim, pra área, né, profissional, realmente eu vejo hoje que se você quer e você precisa, você consegue. É o precisar, né? É o precisar. E assim, tem muitas coisas que eu ainda preciso e ainda não consegui. Mas por quê? Porque tem a tal da procrastinação. E aí a gente fica procrastinando, mas chega uma hora que não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, e você fala, você e a situação, e aí você vai ter que enfrentar. Então, assim, é possível, se você tem vergonha, se você é tímida, não sabe vender, aqui eu não sei, não sabia, né? Não sabia, vamos falar assim, porque hoje eu vendo meu serviço, vendo minha hora, vendo meu cuidado, eu sou uma vendedora, hoje eu posso dizer que eu sou uma vendedora e nunca me imaginei nessa situação. Sou uma empreendedora. Ivan, qual foi ali, ou se você tem, ou algo que você pode dizer ali, que foi o seu maior erro, a maior falha no empreendedorismo, que se você pudesse voltar no tempo, você faria diferente? Se voltar, olha, ainda não parei pra pensar nisso, Cá. Não parei. Porque, assim, tanto como eu falei da faculdade, quando eu entrei, né? Eu falei assim, você vai entrar e você vai até o final. E eu tenho muito isso para algumas coisas. Comecei, você vai ter que ir. Então, tem certos erros que eu não vejo exatamente como um erro. Foi um aprendizado. Foi como um aprendizado. Eu precisava passar por aquilo para eu entender outras coisas ou para chegar em algum lugar. Exato. Então, não é muito difícil, assim, eu pegar algo ruim e ver de uma forma negativa. Então, eu sempre tento puxar o positivo. Eu sou assim. Então, agora, te responder isso não tá sendo possível, porque eu tô aqui tentando, mas por causa dessa questão. Ai, olha, eu fiz tal coisa, mas aí naquilo eu já tirei um positivo. Aprendi outra coisa e já continuei. Que te trouxe até aqui. Eu falo isso. Às vezes o pessoal fala assim, que nem você falou assim, ai, eu fiquei chateada, quem abriu, eu não entrei no curso, não. Mas eu sempre falo, quando às vezes as pessoas vêm mandar mensagem pra mim, eu falo, não era pra ser. Porque se fosse pra ser, você teria entrado. Teve um caso de uma aluna uma vez, que todas as vagas estavam esgotadas. Tudo fechado, Hotmart não estava vendendo, nada. O curso estava literalmente fechado. Sabe Deus, como que a gente não sabe, essa menina conseguiu comprar o curso com um link muito antigo. Olha. E quando caiu, que eu fiquei sabendo, eu falei, gente, como? Como assim? Aí você fica naquela, pô, a vaga não tá aberta. Aí de primeiro pensamento, eu falei, pô, Adolfo, estorne, devolve o dinheiro dela, cancela, porque a gente não tem turma aberta. Aí depois a gente parou, pensou, falei, não, vamos explicar pra ela, vamos entrar em contato com ela, vamos explicar. E daí a opção dela escolher. Porque foi muito assim, você entrava ali na Hotmart, tipo, método 4K, fechado, esgotado, porque a gente não ia, não tava preparada pra recepcionar aluno recém-chegado, que tem toda aquela demanda e tudo mais. E aí eu entrei em contato com ela e falei assim, olha, deixa eu te contar. Onde você conseguiu o link, primeiro de tudo, né? Falei, Quem inventou esse link pra você? Como? Me conta isso. E aí, ela pegou, explicou o que aconteceu. Eu falei assim, ó, deixa eu te contar, a gente não tem turma aberta. Esse link era dessa turma aqui. Já teve as aulas ao vivo, você pode entrar, você pode assistir, as aulas ficaram gravadas, mas ou se você quiser, eu estorno agora e você tenta na próxima, com a turma começando, né? E aí ela não quis estornar, ela, não, eu preciso, eu dei graças a Deus. Eu, então, tá bom, então ok, era pra ser. Era pra ser, então, eu falo isso, às vezes, ai, Karina, eu fiz tal coisa e não gostei. Mas você precisava desse aprendizado pra te trazer até onde você tá hoje. E você gosta da pessoa que você se tornou hoje?
essa é a resposta. Se você olha no espelho e você gosta de quem você é, você não precisa de mais nada, né? É agradecer o que a gente passou. Jornada hospitalar, e aí tudo. Amadurecimento, né? Você vai amadurecendo e aprendendo com tudo que você passou. Verdade. Então, hoje eu vejo assim que, eu não fiz a faculdade antes porque não era a hora. Talvez eu estaria totalmente frustrada hoje, talvez eu nem estaria mais... Teria desistido, ter ido para outro ramo. Cozinhar, eu gosto de cozinhar, gosto de fazer tanta coisa, me dou bem fazendo tanta coisa. Aí eu poderia ter desviado, né, o caminho, mas eu sei que não só gostar, mas eu também tenho um dom chamado por cuidar. E aí no laser eu vi esse cuidado totalmente diferenciado. Humanizado, personalizado por cada paciente, uma autonomia, né, diferenciada no cuidar ali. Eu falei, é isso que eu quero. E aí eu falei, agora... Chega. Então, até os meses que eu não vendi nada, né? Pra falar assim, não vendi nada. Não atendi ninguém. Não tive um atendimento. Não entrou R$1. E outra. Não foi no primeiro mês que eu já tive retorno. Exato. Né? É uma construção que a gente muda aqui, ó. E aí, teve todo esse processo. Eu fui entender isso, de uma certa forma, que virou a chavinha, foi depois do Laser Fica, que eu te falei, né? Que, tipo assim, eu fiquei frustrada. Por pouco, eu não subi pra pegar uma plaquinha de 5K. E aquilo mexeu comigo. Mexeu com o meu ego. Faltou quanto? Você lembra quanto faltou? Eu acho que faltou 250. Eu tive isso no Laser Fica de 2024 também. Uma aluna Fetesari, amo de paixão, amo. Que ela tava lá e pegou a de 15, não foi? Pegou de 10. De 10, verdade. Ela no Laser Fica de 2024, quando a gente foi fazer o levantamento dos alunos, né? Aí faltava acho que R$300. E aí eu lembro que a menina que trabalhava comigo, ela falava assim, né? Karina, não pode liberar pra Fê, porque, tipo, né, 4.700 é quase 5. Eu falei, não, porque 5 é 5. Assim, a gente precisa ser justo, né? Sim. E aí, quando eu fui entregar todas as placas lá no palco e tal, aí eu falei, gente, eu com o coração partido, que teve uma pessoa que faltou R$300 pra estar no palco. Aí, quando acabou o evento, ela chegou pra mim e falou, fui eu, né? Eu falei, foi. Aí ela falou, não, eu sei que ela precisava me dedicar melhor, ela tava no hospital ainda, então ela tava, tipo, cabeça no hospital e cabeça aqui, já tendo resultado. E aí eu lembro que eu falei pra ela, falei assim, você já tá tendo resultado, o hospital tá te barrando, você precisa tomar uma escolha. Você pode ficar no hospital e aqui se você ficar feliz assim. Porque tem gente que gosta do hospital, tá tudo bem. Eu falei, mas se você vê que você não cabe dentro do hospital, você precisa tomar uma escolha, porque o hospital agora tá te barrando. Quando foi no Laser Fica agora de 2025, ela subiu com a placa de 10. E assim, mano, ela é físio. Tá voando nos atendimentos, um beijo pra Fê. E assim, o brilho, ela fala pra mim, Karina, eu posso buscar o meu filho na escola. Ela tem um filhinho. Eu trabalho só à tarde, eu tenho o meu horário, eu faço as coisas. Isso não tem preço, sabe? Sim. Você ter essa autonomia, né, de... eu posso ir, eu não posso ir, eu posso acordar até mais tarde, ou eu posso acordar mais cedo. Posso fechar minha agenda? Posso acordar mais cedo e não trabalhar à tarde, ou eu, né, enfim, não trabalhar no final de semana, ou trabalhar, mas aí a semana inteira você ficar mais de boa, enfim, são coisas que são escolhas. E aí eu falei, não, eu preciso mudar isso. O que eu preciso fazer? E eu tava nessa guerra Isso foi em março desse ano agora, 2025. Foi no Laser Fica. E aí eu falei assim, eu preciso. Só que eu tava naquela guerra assim, né? Tipo, e aí, Deus? Né? Eu precisava de uma resposta dele, porque eu queria entender. Tá na hora de sair? Eu não quero fazer nada que depois eu vou me arrepender. E pagar pelos frutos errados, né? As escolhas erradas, na verdade. E aí eu falei assim, e aí, Deus? Aí eu coloquei, Deus aprova. Falo e é verdade. Não sei como vocês lidam com ele. Mas eu faço essas coisas. Eu pus ele à prova. Falei, Deus, 3 meses. Eu preciso de um retorno e de uma resposta. Se em 3 meses eu alcançar X, eu vou entender que posso pedir as contas e tá tudo bem e você vai me suprir. Essa foi a minha conversa com Deus. E aí eu saí de lá, e aí em abril eu tive um congresso de vendas e marketing, que foi nada a ver com a laser terapia. Fui abençoada por uma amiga minha, Nina. Beijo, te amo, valeu muito a pena. E ali também abriu minha mente. Parece que as coisas vão começando a se encaminhar, né? Se encaixar, não é? Porque aí, lá, as pessoas falam, o que você faz? Aí eu falava, ninguém conhecia.
E aí eu parecia uma maritaca, toda hora falando a mesma coisa. Aí as pessoas, mas o que falta pra você virar? Eu falei, gente, aí eu falava assim, eu tenho vergonha, eu não sei vender. Aí as pessoas olhavam assim e falavam, mas você acabou de me vender o seu produto? Você acabou de me vender, você me convenceria, tipo assim, sabe? Aí eu ficava assim... Tipo, validando, né? As pessoas, várias pessoas que nunca me viram, porque lá a gente tem esse contato, né? Falavam, Vanessa, não sei... O que te falta? Porque eu não vejo essa falta. E aí eu falei... Aí eu cheguei depois desse congresso também, eu falei, tem algo que eu preciso enxergar em mim. E foi quando eu olhei no espelho e falei, não, você é capaz. Se fulano foi capaz, se ciclano foi capaz, passou por isso, era assim, essa... E comecei a trazer isso à tona, sabe? Uhum. Se as pessoas estão falando que você é capaz, que você é isso, que você fala bem, que você... Você tem que acreditar em você em primeiro lugar. E aí foi quando as coisas começaram a mudar, porque eu comecei a me olhar e me enxergar como as pessoas falavam que eu era, como elas me enxergavam. E aí eu falei, não, você é. Aí eu comecei a falar isso pra mim mesma, e as coisas começaram a fluir. Caraca. Porque aí eu comecei a atender com mais segurança, mesmo sabendo que eu já sabia fazer aquilo. Então, quando as pessoas me chamavam no WhatsApp pra fazer alguma coisa, eu já tinha uma resposta mais assim, sabe? Mais assertiva. E é claro que eu tô melhorando, não tô perfeita, nem você, eu sei disso. Mas assim, eu comecei a mudar isso. E aí, nesse período, quando foi em maio, né, que eu fiz as minhas contas, eu falei, não acredito. Não. Porque em abril eu estava de férias e eu trabalhei muito. Em maio, continuei trabalhando, só que aí eu voltei CLT e trabalho. E ali tava me matando, porque eu fiquei mega cansada. E eu falei, Deus, eu não aguento essa jornada de 2. Isso não é pra mim. E aí? E aí, no final de maio, eu falei, e aí, Deus? Né? Aí eu falei, mas você já fez suas contas? Vai lá. Aí quando eu fiz, eu falei, nossa, Deus, não é que você tá me respondendo? Não é que você tá fazendo o que eu pedi? E aí, faltava mais um mês, né? Eu falei, então, nesse mês, tem que bater o que nós combinamos. Eu falando pra ele, nós combinamos. Então, você tá no contrato comigo. E você lembra que você assinou um contrato lá no Laser Fica, né? Então... Nós combinamos e nesse mês eu vou conversar pra ver se... Eu falei, vai ser assim, ou eles vão me mandar embora, ou você vai fazer aí um reboliço lá e eles vão me mandar embora, ou vai rolar um acordo, ou se não for, o mês vai fechar dentro do nosso acordo e eu vou entender que é hora de pedir as contas e tá tudo bem e você vai continuar cumprindo com a sua parte e eu caminho. E foi isso. Glória a Deus. E aí, quando fechou o mês, eu tentei, né, durante o mês eu tentei o acordo, tentei isso, tentei aquilo e não deu. E aí, quando fechou o mês, que aí eu fechei as contas, eu falei, é isso. Aí esperei passar o 5º dia útil. Que eu falei, vai te garantir, né? Garantir que vai ser a última vez. E aí eu fui lá, dia 7, e pedi as contas e, tipo, Deus tem suprido, continua... 6 meses depois. Cumprindo a palavra dele e tamo aí. E agora você vai pro palco do Laser Fica e você vai pegar uma placa de quanto, já que é dia 5 não deu? Eu fiquei triste pela de 5, mas eu gosto do número 5, então eu resolvi pegar de 15, por hora, né? Por hora, né? Porque até março vai que seja uma de 25 ou 35, quem sabe? Vamos pra já cima. Pensou? Não, já pensei, já. Já pensou, né? Então já, vai pensando, porque eu tô pensando. Não, eu lembro... Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu bati os primeiros 13 mil, que eu olhei... E, assim, o Rodolfo, ele ganhava, tipo, isso no banco, né? E eu achava, assim, meu marido, uau, né? Ganhava, trabalhava no Itaú. Meu, a melhor coisa de trabalhar no Itaú, gente, é o salário. Não, o salário nem era tão bom. A gente, quando ele se demitiu do Itaú, a gente ficou com dor na alma por conta do Vale Alimentação. Porque pobre, né? A gente gosta de Vale Alimentação. E, tipo, a Vale Alimentação era maravilhoso. E aí, ele ganhava, né, no Itaú, aí eu falei, mano, 13 mil. Quando eu bati, eu falei, cara, eu com os meus atendimentos, porque, tipo assim, eu tinha na minha cabeça uma inferioridade muito grande em relação ao meu esposo, né? Então ele tava aqui ou aqui. Quando eu bati os 13 mil, eu falei, Oi, todo jogo. Peraí, calma aí. Então quer dizer que a enfermeira também pode ganhar isso? E você vê, sem matar vários dragões ali pra chegar até ali, né? Então... E às vezes até mesmo você dentro do hospital, uma enfermeira, tem que trabalhar em 2, 3 pra ganhar os 13 mil. Oxe! E quantas só sonham, né? A gente sabe disso. Só sonham. Só sonha. E graças a Deus a gente... abriu os olhos. Muito obrigada, de verdade, eu que por agradeço. Hoje. Se você pudesse dar
assim, um conselho para as Vanessas que são auxiliar de enfermagem, que estão aí fazendo enfermagem, ou tá no último ano, ou tá vindo para enfermagem, o que você falaria para elas? Acredita nos seus sonhos. E primeiramente, confie em Deus, não tenha medo e não fique dentro de 4 paredes, dentro de um hospital, porque a vida é muito além disso. Nós merecemos oferecer o melhor para o cliente, para o paciente, né? Falando da área da saúde, nós temos o direito de oferecer o melhor para ele. E às vezes nós somos barrados, né? Por regras, protocolos que nos impedem disso. Mas podemos fazer melhor por nós e por eles também. Ai, obrigada, Van, de verdade. Quero agradecer a sua presença hoje. Que Deus te abençoe. Que no laser fica agora, você supere cada vez mais suas barreiras. E eu não falo que é sobre dinheiro. Os 15 mil, ele é maravilhoso, né? Porque a gente paga a conta, a gente realiza sonho, a gente viaja, a gente faz tudo isso. Mas 15 mil reais, ele vem com muitos sorrisos que a gente devolve. Ele vem com uma imensidão de pessoas transformadas a partir dos seus atendimentos. Sim. Então, que você continue sendo a luz que os nossos pacientes tanto precisam. Amém. Parabéns. Obrigada. Tô muito feliz de ver essa nova Vanessa aí. Obrigada. E 2026 agora que espere, né? Nos esperem. Vamos lá ver a surpresa que nos aguarde. Que vai ter, né? Gente, chegamos ao fim de mais um episódio. O nosso Pod Doutora do Laser. E nos acompanhe que o próximo também vai te surpreender muito, tá certo? Muito obrigada por tudo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva para não perder nadinha. Até mais! Até mais!